A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa leitura semanal da lição da classe dos jovens. Estamos aí dando início aos estudos do terceiro trimestre de 2023, onde estaremos estudando o tema Sejam Firmes, um ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. E para dar início ao nosso estudo desse terceiro trimestre, vamos estudar nesta semana a lição de número 1, que tem por data 2 de julho de 2023, e o título da lição que nós vamos estudar é Introdução à Primeira Carta a Timóteo. Os objetivos desta lição, queridos, é apresentar Timóteo no contexto da literatura paulina, compreender que Paulo considerava Timóteo como um filho na fé, e explicar que Timóteo era um jovem ministro, por isso precisava de instrução e cuidado. Então eu já quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras desta semana, que serve como uma preparação para a lição que vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a leitura semanal de segunda-feira, 26 de junho de 2023, tem como título Uma carta escrita a Timóteo. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Versículo 2: A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo e também na carta de Paulo a Tito, são conhecidas aí como cartas pastorais, Porque oferecem a instrução a Timóteo e a Tito a respeito aí do cuidado pastoral das igrejas. Essas três cartas provavelmente foram escritas não muito tempo depois dos acontecimentos lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Depois ali do seu encarceramento em Roma, e Paulo então, como é mais provável, começou aí a quarta viagem missionária. Então durante essa viagem ele comissionou Tito para permanecer em Creta, como seu representante, e deixando Timóteo encarregado da igreja de Éfeso. O Timóteo, queridos, foi um jovem líder da igreja primitiva. Muito provavelmente ele nasceu em Listra, uma província romana da Galácia. Juntamente com Derbe, essa província é designada em Atos, no capítulo 14, versículo 6, como cidades da Licaônia. Outra possibilidade para a cidade natal de Timóteo, queridos, é justamente Derbe. Porém, Listra é mais amplamente aceita. O pai de Timóteo era grego, porém a sua mãe, Eunice, e a sua avó, Loide, eram judias. Então, provavelmente, elas se converteram aí durante a primeira passagem do apóstolo Paulo por Listra e Derbe. Embora Timóteo até tivesse o preparo suficiente para desempenhar aí a sua missão, a Bíblia nos mostra a sua humildade e capacidade de ser liderado. Ele aparece na narrativa bíblica assumindo aí o papel de discípulo em relação ao apóstolo Paulo. Então não podemos encontrar na Bíblia referência sobre um Timóteo desobediente, fazendo o que lhe dava na cabeça, participando de contendas ou reclamando com o apóstolo Paulo. Então Timóteo foi a prova de que um grande líder precisa ser um grande liderado. Ele sempre estava atento, cumprindo o que lhe fosse ordenado. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.